Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Aqui é o professor Thiago Romão. Damos início agora nesse conteúdo referente ao módulo de produção estoque 2 e iremos trabalhar neste módulo a parte de gestão de estoque. No primeiro módulo, que é a produção estoque 1, a parte de administração da produção, ok? Obviamente que esse conteúdo aqui é para acesso de vocês, mas iremos abordá-lo junto com as atividades na nossa live de quinta-feira, ok? Então vamos lá, pessoal, damos sequências aqui ao nosso conteúdo. Bom, vamos lá. Então, uma breve introdução histórica, aquilo que a gente conceitua ou entende sobre gestão de materiais, tá? Então é somente uma introdução a ser abordada aqui nesse aspecto. Seguinte, todo o processo de administração de materiais surgiu lá desde a época da Revolução Industrial. Obviamente que a gente já via isso através da época de troca, que a gente chamava de escambo, né? Na Revolução Industrial, onde as pessoas trocavam ali, por exemplo, sal por carne ou açúcar, enfim, né? Não sei se alguns de vocês vão lembrar da época da disciplina de História. Você não tinha aparatos tecnológicos como se tinham hoje para que você pudesse gerar conservas. Então, o sal ele era um dos parâmetros que você tinha para poder, como a banha também, né? Para poder você tentar conservar ali alguns alimentos, tá? E eram feito troca entre os mercados de nações naquela época. Obviamente, com o passar do tempo, aumento da concorrência, né? As operações, e aí lembramos lá da época da administração científica, onde a própria gestão foi estudada, né? O processo de divisão das tarefas. Aí nós fomos para outras escolas, como a teoria clássica, enfim, até chegarmos hoje, né? Nós vimos um avanço tecnológico, nós vimos um avanço no processo produtivo, e tudo isso dimensionou e proporcionou para que as empresas pudessem o quê? Ter um processo de fabricação e estocagem maior, mais ajustado, mais adequado, sempre aproximado à sua demanda, né? A gente tem que entender que uma empresa ela tem uma demanda, tá? E essa demanda ela vai ser atingida pelo processo, né, que a empresa se propõe a fazer. E aí, quanto mais próximo o meu processo produtivo dessa demanda, significa dizer que eu tenho uma melhor gestão de estoque, que eu tenho uma melhor gestão produtiva, porque aí eu estou me aproximando do meu contexto, e aí entra até numa outra condição da economia, a relação de oferta e demanda, principalmente no contexto agregado, tá bom? Então ali o trabalho começou a sair de uma evolução artesanal para envolver um estágio tecnológico, que a gente sabe muito bem que, por exemplo, se a gente lembrar lá da própria Revolução Industrial, houve sim um desemprego estrutural. As máquinas, de uma certa forma, elas surgiram com um intuito. O intuito era, de uma certa forma, substituir ali a força braçal. Obviamente que a gente sabe muito bem que isso foi outros parâmetros, mas que atingiram também ali as organizações de forma geral, tá? E aí a gente entende o seguinte, né? Que essa constante evolução também deu impulso a uma mudança no processo de gestão de estoques, tá? E um dos fatores que foram mais marcantes foram a questão das segundas guerras, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, impreterivelmente. Por quê? Porque se você for levar em consideração, a gente falava de suprimento, a melhor gestão de suprimentos, né, foi aquela que condicionou a se ganhar a guerra. Tanto é que a gente levar, se você lembrar um pouquinho da história da Segunda Guerra e Primeira Guerra, vai lembrar que as nações elas buscavam, de uma certa forma, suprir suas necessidades, atingindo e conseguir vencer a guerra ou desestabilizando o inimigo, ou seja, através da quebra, né, do seu fornecimento, dos seus suprimentos, tá? Então isso também
foi um grande processo que se estudou sobre gestão de estoques. E aí, o estoque, sim, ele tem um enfoque logístico. Por que ele tem um enfoque logístico e a logística tem relação com gestão da produção e com gestão de estoque? Porque todo subsistema, né, podemos assim dizer, de atividades envolve gerenciar materiais e distribuir esses materiais, né? E, obviamente, vai haver ali uma movimentação de materiais, vai haver ali uma coordenação de suprimentos e demanda também. E aí, esse agrupamento, ele tem uma atividade coordenada, porque a distribuição física é a movimentação. Então, por exemplo, eu tenho a matéria-prima aqui, eu tenho a fábrica, eu tenho o consumidor. Todo esse processo a gente chama de supply chain, que é a cadeia de suprimentos, aonde eu vou abastecer essa manufatura com as matérias-primas necessárias para atingir também o consumidor através do deslocamento desse produto acabado. Então, por exemplo, você quer comprar uma geladeira, você vai lá na Casas Bahia. Se vamos supor que se você ou comprou pelo site, vai chegar na sua casa. Mas essa geladeira ela foi produzida lá, por exemplo, pela Consul, passou pela cadeia de suprimento até chegar ali como matéria-prima na fábrica. A fábrica gerou ali, produziu a geladeira, essa geladeira vai para o centro de distribuição, vai lá para Casas Bahia, obviamente, você comprou pelo site e vai chegar na sua residência como consumidor final, tá bom? Então tem um processo de armazenagem, um processo de transporte, um processo de gerenciamento do estoque, do processamento de pedido, como você faz hoje, por exemplo, se você entrar em qualquer site de compras, tem lá umas etapas até o processamento do seu pedido, até o despacho dele, tá bom? E aí existem alguns conceitos essenciais que essa primeira aula é muito mais conceitual, tá? Mas a gente precisa entender que a administração de materiais ela foi definida como um conjunto de atividades de uma empresa, mas de forma centralizada ou não, vai depender do tipo de negócio, modelo de negócio dessa empresa, ao qual ela vai dinamizar os materiais necessários e atribuí-los de acordo com a função. Ou seja, tem uma relação de reprovisionamento. Provisionamento é você prover materiais, mas reprovisionamento é você ter um ciclo que vai envolver o abastecimento, né, o armazenamento, o fornecimento desses materiais para a operação daquela empresa. E eu vou garantir isso de forma organizada. Então, a administração de materiais ou gestão de materiais, ela tem uma função coordenada pelo planejamento e controle desse fluxo de materiais, desde o fornecedor até o consumidor. Por isso que envolve ali o supply chain, a cadeia de suprimentos, tá bom? Eu gosto muito desse conceito aqui, porque planejar, coordenar, dirigir e controlar são funções administrativas que estão ligadas ao provisionamento de materiais para abastecer o estoque, né, e a concepção, atingimento do consumo final. E esse recurso ele é necessário, de extrema importância, para que a própria organização ela possa ali atingir, né, os preceitos e os objetivos ao qual ela se propõe. Tanto é que hoje, num conceito mais moderno, ela estuda um sistema integrado. Gente, a gente tem que entender que a gestão de estoque hoje ela é uma gestão integrada. Por isso que a alta tecnologia, né, podemos assim dizer, o processo produtivo e a gestão de estoque como processo de distribuição envolve muito tecnologia. Por quê? Porque eu diminuo o custo, eu promovo maior qualidade, tá? E, obviamente, melhor distribuição do meu processo. E aí a gente tem alguns subsistemas, né, típicos da gestão de materiais. Primeiro deles, a gente está falando sobre controle de estoque. E o controle de estoque nada mais é do que a gestão desse estoque, que é o planejamento e a programação de material, que você vai analisar, vai prever, vai controlar e vai ressuprir todo o material necessário para o seu estoque empresarial. E aí é necessário que haja uma classificação, a gente vai entender inclusive isso, tipos de classificação mais à frente, e a aquisição e compra de material. Então eu tenho que ter uma identificação, uma classificação, uma codificação e catalogação do material que entra no meu estoque, mas também um subsistema de gestão, negociação e contratação, que é a área de suprimentos, para
aquisição ou compra desses materiais necessários para o meu processo produtivo, tá? O processo de armazenagem e almoxarifato da tua empresa, ou seja, aonde vai ficar estocado, de que forma, a embalagem, a perecibilidade desse material também é levada em consideração nesse processo. Além disso, há uma movimentação de material dentro desse estoque, ou seja, como é que é feito o processo de controle, de recebimento, né, que é um processo de inspeção, de transferências dentro lá do teu material, ou seja, tudo isso envolve uma movimentação, tá? E um condicionamento. A inspeção, um dos principais, para você ver ali se a verificação e a integridade do material, né, o condicionamento, né, até mesmo como é que se encontra a validade desse material e o cadastro que você faz do recebimento desses materiais e fornecedores também, que é a área de suprimento. Então, a área de suprimentos hoje ela é essencial para cada uma dessas etapas. Por quê? Porque, de uma certa forma, você vai ter a melhor atribuição daquele material que vai ser utilizado por você para gerar o produto ou o serviço final do seu negócio, tá? Há alguns subsistemas, né, específicos na gestão de materiais, que um deles é a inspeção de suprimentos, ou seja, eu verifico e dou apoio a todo o processo de normas e procedimentos que eu estabeleço dentro da organização, como se fosse uma política de suprimentos, tá? Eu tenho lá uma padronização para recebimento desses materiais e normatização. A própria padronização e normalização de como eu recebo, de como eu transporto, de como eu especifico, de como eu unifico o material dentro do meu processo produtivo e como eu transporto esse material para um outro processo dentro da empresa e como também para fora da empresa, que é fazer visar e chegar até o cliente também, tá? Além disso, eu tenho ali, obviamente, as responsabilidades. Qual é a responsabilidade e atribuição da gestão de materiais, né? Eu viso sempre suprir, através da área de suprimentos e compras, a empresa com todos os materiais necessários para que o seu funcionamento ocorra. O que a gente vê aí, muitas das vezes, frente à pandemia, muitas empresas ainda não têm um estoque porque não conseguiu dimensionar suprimento de materiais, tá? Avaliar as empresas como possível fornecedores, ou seja, você tem um catálogo de fornecedores que estejam atrelados aos seus atributos e critérios necessários. Supervisionar os almoxarifados da sua empresa, ou seja, de como é que está sendo guardado, controlado e dimensionado o estoque também. Aplicar um sistema que você tenha ali a gente chama de ciclo de estoque, tá? Onde você tem um lote econômico, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, sobre estoque mínimo necessário para que você possa fazer o giro de estoque dentro da tua empresa. Além disso, manter o contato com a parte de produção, qualidade, engenharia de produção e financeira, para você entender se há algum critério a ser definido na hora de definição do estoque, um processo de estocagem adequado e o inventário desse estoque também, tá? Além disso, a gente tem alguns objetivos principais que são necessários que a gente possa atingir como critérios, tá? E esses critérios nada mais são do que você ter ali, por exemplo, definição de preço baixo, ou seja, atingimento sempre pelo preço baixo é um objetivo óbvio de qualquer empresa, porque quanto mais eu reduzo o preço na minha produção, melhor vai ser a minha margem ou a minha competitividade frente aos meus concorrentes, tá? Manter um alto giro de estoque significa uma melhor utilização do capital e, obviamente, você fazer com que o seu estoque ele saia, ele tem um ciclo rápido de saída, tá? Um baixo custo de aquisição e posse desse estoque, porque você fazendo girar e aquele produto não ficar ali, não se torna obsolescente, ou seja, obsoleto frente ao mercado. Imagine um estoque, por exemplo, de produtos de alta tecnologia, onde essa alta tecnologia ela muda constantemente. Se eu ficar com o estoque daquilo, eu vou acabar tendo perdas. E essas perdas não são legais por atingimento dos meus objetivos como negócio, tá? Isso é um outro fator também que deve ser evidenciado dentro desse contexto. Muitas das vezes a gente não percebe isso, mas a gente deve levar em consideração que se você não atinge um determinado parâmetro, um determinado objetivo,
ele vai impactar no resultado do teu negócio. Então, quanto mais excelência, quanto mais critério, quanto mais qualidade eu envolvo na gestão de estoque, melhor ou tendenciosamente melhor serão os meus resultados, tá? Aí eu também tenho a continuidade no fornecimento, ou seja, fornecimento de suprimentos. Ele é interessante porque não adianta eu ter ali, eu tive um alto fornecimento e depois um fornecimento pobre ou inconsistente. Isso vai impactar nas atividades empresariais da empresa. Por isso que envolve a questão da qualidade total, né? A gente tem aí, inclusive, uma disciplina, um módulo, né, de qualidade total, onde a gente aborda aspectos, né, de qualidade, inclusive nas ferramentas de qualidade que são abordadas, né, que surgiu muito lá do Japão frente à Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, no seu processo de reconstrução, inclusive no modelo Toyota de produção, tá? As despesas com o pessoal de produção também deve ser um resultado que vai impactar no processo do negócio, tá? As relações com os fornecedores, porque muitas das vezes você consegue prazos melhores, ou não somente prazos, mas também ali um melhor atingimento e prioridade no fornecimento dos materiais. O treinamento e aperfeiçoamento do pessoal na hora de utilizar, gerenciar, manusear esses recursos e ter os registros de inventários totalmente, né, adequados e disponíveis para que você possa dimensionar o que? Indicadores de resultado, tá? E aí a gestão de estoque ela é interessante porque é basicamente você entender que existem recursos naquela empresa e aqueles recursos podem se tornar ociosos ou não, tá? Por isso que os investimentos eles devem ser direcionados sempre para produzir o lucro da empresa, dimensionado ali, obviamente, com a previsão de demanda, tá? Então, todos os investimentos em estoques vão envolver investimentos diretos e indiretos, soluções que vão atingir um objetivo daquele negócio. Então, por exemplo, por que a gente gerencia? Por que há gestão de estoque? Porque o estoque, em geral, ele tem ali um envolvimento de finanças, de comércio e de fabricação. Porque é o seguinte, eu tenho uma gestão fabril, que é a parte da produção. Se você não viu, tem um vídeo que foi postado aí no canal. Tem a gestão comercial, que tem uma relação com a parte de marketing, que é a previsionamento de venda, né, e todo o contexto de relação com o cliente, e financeiro, que é os recursos necessários, o capital necessário para investir na produção, para investir na parte de estoque e para prover e auxiliar o processo de venda, tá? Então a gestão de estoque ela tem uma abordagem em recursos, mas também ela tem uma abordagem no processo de equilíbrio do fluxo de consumo, onde impacta nessa tríade: área de finanças, área de vendas comercial e a área de produção, tá bom? Então ela tem um processo que envolve isso. E aí o estoque ele existe porque não pode, hoje há um processo a se levantado, porque lá na época, né, da Revolução Industrial a gente tinha um conceito de produção em massa. Essa produção em massa, ela visava o seguinte: produzir sem você dimensionar nada. Então você produzia ininterruptamente. Mas ao passar do tempo, você começou a perceber o seguinte, que havia um acúmulo de recursos de materiais, né? E de uma certa forma, quanto mais ter materiais, menor será o preço de venda. Você está tendo um gasto e muitas das vezes você não vai ter um retorno isso. Então, ao passar do tempo, você começou a dimensionar o retorno que você tem sobre a demanda. Por isso que assim, a taxa de fornecimento de um processo de entrada é baseada com base no estoque, e esse estoque ele é processado pela saída, que é a demanda desse mercado, tá? Então, cada vez mais, quando a gente saiu dessa revolução industrial, a gente sempre tem um estoque de segurança, mas assim, o nosso estoque produtivo ele é baseado de acordo com a nossa demanda. Se existe demanda, eu tenho estoque. Se não tem, eu não tenho estoque. Você vai dimensionando isso com fatores econômicos e fatores de mercado também. E aí a função do estoque, por exemplo, a gente tem ali áreas de suprimento, por exemplo, onde a gente tem algumas taxas e o consumo de água de uma necessidade de uma determinada cidade. Então, assim, o estoque serve para proporcionar uma independência às fases do processo de transformação, ou seja, produzir muito,
Preciso produzir agora? Não. Então a parte de estoque dá uma segurada no processo de compra. Eu vou dimensionar isso junto com a produção, junto com a área de suprimentos. Todo esse processo ele vai gerar um fornecimento adequado no mercado. E aí, ó, por exemplo, aqui, né, eu vou suprir a água a uma determinada cidade. Por quê? Porque eu tenho estoque e a represa. E aí o consumo de água da cidade é baixo, então eu seguro o estoque. Se é alto, eu vou ter que aumentar esse estoque para suprir essa necessidade. Necessidade de quem? Essa demanda, tá bom? Então, há uma classificação dos estoques, a gente vai ver isso depois com maior detalhes, que é o seguinte: existem dentro dessa classificação produtiva os estoques de matéria-primas, tá? E esses estoques de matéria-prima são todas aquelas matérias que vão ser utilizadas no processo produtivo, que tem a finalidade de ressuprimento dentro do processo de transformação. Então, para você ter uma noção, as taxas, né, são taxas de processo produtivo, elas são diferentes de acordo com o quê? Com o fornecedor, né, que pode ser pouco confiável, pode ser um fornecedor que entrega quantidade maior do que era necessária, ou até mesmo a taxa de consumo da produção, que varia de acordo com uma taxa temporária. Então, assim, tem produtos que você tem um fluxo contínuo, matéria-primas de fluxo contínuo, e tem matérias-primas de processo temporário, que vão acontecer de acordo com a variação de demanda do seu produto, tá? E esses estoques, eles podem também ser dimensionados como produto semi-acabado ou em processamento. O que seria um produto semi-acabado? É um produto que ainda não foi finalizado e depende de ainda um outro processo produtivo. Por exemplo, eu tenho lá um carro. O carro ainda falta processo de pintura, mas eu já tenho o chassi pronto. É um produto semi-acabado. Ou um processo em processamento, ainda quando ele está lá passando pela linha de produção, ainda de se tornar um produto acabado, que é o carro finalizado, tá? Eu também tenho estoques de materiais semi-acabado. Por exemplo, o cara que produz lá um celular, ele tem lá já, por exemplo, a placa, já comprei as placas, já comprei as memórias, enfim, você já tem todo o processo ali, mas eu ainda não montei ali o celular, ainda não gerei a produção desse celular. Então também são estoques de produtos semi-acabados que essa empresa pode ter, tá? Existem estoques de produtos acabados ou componentes, aí já é o produto pronto, né, disponível para sair lá para o processo produtivo, né, ou os componentes. E os estoques de produtos acabados, chamado de PAS, que se referem a todo produto pronto e acabado e que já está disponível ali no estoque para saída, para ser suprido para o mercado e atingimento da venda também, né? Então, ou seja, eu vou atingir uma determinada necessidade de acordo com essa especificação do mercado. Se há uma saída, beleza, caso contrário, não. E aí eu dou um exemplo para vocês, quando aconteceu a pandemia, no álcool em gel. Houve uma alta demanda. E por que demorou a se chegar no mercado para se equilibrar esse mercado? Porque não se tinha um processo produtivo pensado para aquela quantidade. Até startar isso, você passa por todos esses processos. Hoje, você pode ter lá estoque de produto acabado disponível para quando aumentar essa determinada demanda, tá bom? Então, algumas razões para o surgimento ou manutenção de estoque dentro de uma empresa. Quando você tem, por exemplo, uma impossibilidade, uma inviabilidade na coordenação de suprimento e demanda, aí você tem que entender que há uma capacidade, você necessita de informação, você precisa entender o custo de obtenção desse estoque e às vezes você tem alguma restrição tecnológica que não te possibilita isso. Outra é especular o estoque de acordo com a escassez e oportunidade, que é um viés econômico. A gente sabe que as necessidades humanas são ilimitadas e os recursos naturais são escassos e você tem que avaliar a oportunidade de mercado naquele momento, tá bom? Além disso, a gente tem incertezas quanto previsões e suprimentos de demanda. Por quê? As empresas acabam tendo que criar estoques de segurança e às vezes aquele estoque de segurança não é adequado ou está muito além do que deveria acontecer. E o pipeline do canal de distribuição é o seguinte: quando aquele produto já saiu lá da linha de produção de uma empresa, já está no centro de distribuição e vai para venda, quando aumenta a demanda já tem um pipeline que é o quê? Até quando vai ser startada a produção lá naquela fábrica para ir para um centro de distribuição, para ir para uma empresa para chegar no cliente, tá? Então todo esse processo teórico que a gente viu hoje, a gente vai abordar ele mais à frente nas outras aulas. Mas eu quero que você entenda um conceito introdutório sobre a diferenciação em produção e estoque, mas que há uma relação entre eles, principalmente quando eu falo de produção
estoque, vendas e finanças, ok? Então, galera, é isso. Esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Se você ainda não entende um pouquinho sobre produção, tenha lá um vídeo que aborda sobre isso, tá? Eu vou deixar o card no vídeo. Mas, de qualquer forma, agradeço aí por assistir o vídeo e a gente se encontra na nossa próxima live, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, tudo de bom e falou!